O retorno do Você Decide à programação da Globo neste domingo, 21 de junho, dentro do Domingão com Hulk, carregava um peso enorme. Não se tratava apenas da volta de um programa clássico dos anos 1990, mas de um teste para saber se a televisão aberta ainda consegue transformar a participação do público em um evento relevante numa época dominada pelas redes sociais, streaming e consumo sob demanda. A boa notícia para a Globo é que a estreia passou longe de ser um fracasso. A má notícia é que ela também mostrou que o novo Você Decide ainda procura sua identidade. O primeiro episódio deixou claro que a emissora não pretende simplesmente reproduzir o formato que consagrou nomes, como Antônio Fagundes, Tony Ramos e Lima Duarte. A nova versão foi concebida para funcionar como uma mistura de dramaturgia, debate e interação digital. Antes mesmo da votação do público, convidados no palco discutiram os dilemas apresentados pela trama, numa dinâmica que lembra mais um programa de comportamento do que um episódio tradicional do antigo Você Decide. Essa mudança foi, ao mesmo tempo, o maior acerto e a principal fragilidade da estreia. Por um lado, a Globo demonstra compreender que a televisão de 2026 não pode ignorar a cultura do comentário instantâneo. Hoje, o público não apenas assiste, ele opina, julga, compartilha e transforma qualquer assunto em tendência nas redes sociais. Nesse sentido, o debate promovido por Luciano Huck dialoga diretamente com a forma como as pessoas consomem entretenimento atualmente. Por outro lado, em alguns momentos, a dramaturgia pareceu servir apenas como pretexto para a discussão. O episódio despertou curiosidade e gerou participação, mas faltou a tensão narrativa que transformava o programa original em um acontecimento. No Você Decide clássico, o telespectador votava porque estava emocionalmente envolvido com a história. Na versão de 2026, em vários momentos a sensação foi de que o debate era mais importante do que a própria trama. Nas redes sociais, a recepção refletiu exatamente essa divisão. Muitos elogiaram a modernização do formato e a tentativa de trazer temas contemporâneos para o centro da conversa. Outros sentiram falta do clima de suspense e da simplicidade que fizeram do programa um fenômeno nos anos 1990. O sentimento predominante, porém, foi de curiosidade, e isso para uma estreia costuma ser um ótimo sinal. Outro mérito do quadro foi não depender exclusivamente da nostalgia. Havia um risco enorme de a Globo transformar o retorno do Você Decide em uma operação puramente saudosista. Felizmente, isso não aconteceu. A produção tentou construir algo novo a partir de uma marca histórica, sem ficar presa ao passado. O diretor Paulo Silvestrini já havia antecipado que a discussão dos temas teria mais destaque do que a própria história, e foi exatamente isso que o público viu na estreia. Luciano Huck também teve participação importante para o funcionamento do formato. Diferentemente de outros momentos do Domingão, em que o apresentador costuma centralizar as atenções, aqui ele atuou mais como mediador. Essa postura ajudou o quadro a respirar e permitiu que o foco permanecesse nos dilemas apresentados e na decisão dos telespectadores. Se houve um problema evidente, foi o ritmo. Em determinados momentos, a alternância entre dramatização, comentários e votação tornou a narrativa um pouco fragmentada. O formato ainda precisa encontrar um equilíbrio melhor entre entretenimento e debate para que a experiência seja mais fluida. Mesmo assim, a impressão geral é positiva. A estreia não teve o impacto revolucionário que o programa original causou em 1992, algo impossível de reproduzir em um cenário midiático completamente diferente. Mas mostrou que existe espaço para uma televisão mais participativa e que o público continua gostando de ter a sensação de influenciar aquilo que está assistindo. O novo Você Decide talvez nunca volte a ser o fenômeno cultural que foi há 3 décadas. Mas, se conseguir aprimorar seus roteiros e dar mais força às histórias, pode se transformar em um dos quadros mais interessantes do Domingão com Hulk.